Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe o seu like. E hoje o assunto vai ferver. Pré e pós Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Só que eu não vou dissertar Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Vou contestar uma frase das palavras de Wallace no artigo que eu apresentei. Bom, gente? Algumas coisas eu concordo de Wallace, outras coisas eu discordo de Wallace, e com evidências gramaticais discordam e mostram a evidência. Discordar sem evidência não é nada bom diante das discussões acadêmicas. Vou mostrar para vocês primeiro a questão de um artigo de Wallace que você está vendo aí. Esse é o artigo de Wallace que fala sobre uma nota sobre Teresh, o Ek, em Apocalipse 3:10. Tá? Originalmente está em inglês, mas aqui o site propriamente traduziu para o português também. Ok, gente? Então ele está refutando aqui um professor de grego também, que é pós-tribulacionista, que tem por nome Robert Gundry, alguma coisa assim. Robert Gundry. Então Wallace refuta ou tenta refutar as alegações de Grundy acerca que Grundy a ler Apocalipse 3:10, tá? Que a igreja passaria pela grande tribulação, depois vai ser arrebatada, ou pelo menos no final dela ia ser arrebatada. O livro de Grundy é em torno de 300 páginas, eu acredito que faz tempo que eu não leio mais esse livro, até perdi ele em PDF, mas quando eu tinha em torno de 300 páginas só sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e análise gramaticais. Então Wallace posteriormente vem com seu artigo e vai refutando algumas questões de Grundy acerca que ele não faz as observações de verbo de estado, mas preposição de movimento, e a preposição de movimento é neutralizada pela estatividade do verbo teresso em Apocalipse capítulo 3, versículo número 10. Em outros textos também. Então, para quem quiser ler na íntegra, é só acessar bible.org e assim por diante. Também é aqui essa referência, tá bom? bible.org, article note Revelation 3:10, beleza? Então vamos lá. Mas o que nos interessa desse artigo do Wallace é essa frase aqui embaixo, gente, que vai aparecer para vocês. Essa frase aqui, ou essas palavras aqui, que nos interessa. Abre aspas, olha o que o Wallace diz. Em resumo, a posição pós-tribulacional em Apocalipse 3:10, conforme articulado por Gundry, parece improvável, porque, número 1, assume uma força simplista e etimológica para a preposição ek. E 2, não leva em conta a força da construção total de verbo, mas preposição. Para que, aí ele vem, preste bastante atenção nisso aqui, ó, para que João ensinasse, João tivesse ensinado um arrebatamento pós-tribulacional neste versículo. Veja bem, gente, ele diz que para que João tivesse ensinado um arrebatamento pós-tribulacional neste versículo, ele teria que mudar um dos dois elementos. Quais são os elementos que João deveria mudar para, se ele quisesse trazer um arrebatamento pós-tribulacional? Número 1. Ou o verbo, de um verbo estático para um verbo de movimento, como sozo ou lambano. Sozo, eu tomo, eu recebo, alguma coisa assim, tá bom? Sozo é eu salvo, tá? Nada a ver. Sozo é eu salvo. E lambano, que é tomo e eu recebo, tá? Uma das indicações, uma semântica mais simples dentro desse pressuposto. 2. A preposição, ou seja, tem que mudar a preposição ek ou para de a. Ek para de a, mais genitivo, ou em aqui. Então, Wallace afirma peremptoriamente que se João quisesse mudar ou trazer uma informação, dar a ideia de um arrebatamento pós-tribulacional, ele tinha que mudar ou o verbo, um verbo de estado, para um verbo de movimento, como sozo, eu salvo, ou lambano, eu tomo, eu recebo.
Ou mudar a preposição ek para diar ou em. Tá aqui, frases de Wallace. E não é minha frase. Bom, mas frase de Wallace. Então vocês observam que o Wallace disse essas questões. Para que João tivesse ensinado o arrebatamento pós-tribulacional, ele tinha que mudar algumas coisas. Primeiro, trocar o verbo de estado teresso para um verbo de movimento, de moção, nocional, como sozo, eu salvo, ou lambano, eu tomo, eu recebo. Ou trocar a preposição ek pela preposição dia, através ou por meio de, ou trocar ek por en, na, e assim por diante, tá bom? Agora, vamos fazer uma contestação concernente àquilo que o Wallace tem apresentado. Vou mostrar para vocês algumas questões interessantes. Vai chegar aí para vocês algo maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, o erro de Wallace contra Grundy. Não é só porque o Wallace é um gramático respeitadíssimo, nós sabemos perfeitamente, respeitadíssimo no mundo acadêmico, que as pessoas, que os gramáticos não cometam algum tipo de vacilo. Quero mostrar para vocês algumas questões. Não sou pós-tribulacionista, sou mais pré-tribulacionista e não sou pós, nesse sentido, mas eu analiso de forma gramatical as coisas, tá, gente? Antes de qualquer coisa, de trabalhar qualquer minha posição, eu analiso de forma gramatical. E vamos analisar essa questão do Wallace. Aqui está aquela parte que eu falei acerca de Wallace. Tem que trocar ou sozo ou lambano, ou dia ou en, no caso da preposição. Vamos analisar aqui, letra de número A. Eu vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar. Vamos trocar, então, dia mais genitivo, dentro desse pressuposto. Se fosse ler isso aqui, gente, ia ficar bem assim. Kagos setereso, diastes hora tu perasmu. Diates horas tu perasmu. A tradução seria: também te guardarei por meio, ou mediante, ou por, e assim por diante. Aqui eu traduzi: por meio da hora da tentação. Vamos traduzir assim no literal praticamente, ok? Da tentação seria o genitivo praticamente de simples aposição, tá bom? Explicando esse hora aqui. Então, basicamente nesse sentido. Então, letra A. Se eu trocar, como diz o Wallace, somente a preposição, daria aqui um arrebatamento pós-tribulacional. Mas eu quero saber aonde é que aqui, trocando a preposição de a, daria um arrebatamento pós-tribulacional, de acordo com Grundy. Também te guardarei por meio da hora da tentação. Aqui, aonde é que indica arrebatamento só trocando a preposição? Quero perguntar para vocês, professores de grego, especialistas, seja sincero, aonde? Só trocando a preposição modificaria a ideia para um arrebatamento pós-tribulacional. Primeiro que nem indicaria arrebatamento aqui, ok? Nem indicaria arrebatamento, tá bom? O verbo teresso ainda retém a sua força de um verbo de estado, e aqui, sabe o que eu teria, gente? Eu teria um adjunto adverbial. Ou locuções, na verdade, locuções adverbiais. Nesse sentido. Locuções adverbiais de lugar. Ok? Locuções adverbiais de lugar. Te guardarei mediante a hora da tentação. Por meio da hora da tentação. Te guardarei mediante a tentação. Te guardarei da hora da tentação. Por meio da hora da tentação. Aonde é que só trocando de a daria um arrebatamento pós-tribulacional? Primeiro erro que eu observo aqui nas assertivas de Wallace. Não tem uma única construção dentro desse pressuposto que valide a argumentação de Wallace. Pode ter em grego clássico, etc. Mas no Novo Testamento não existe essa construção dessa forma com que ele quis ensinar. Só trocar a preposição de a. Não tem. A preposição de a daria ênfase que o arrebatamento, aqui que o teresso, o guardar, é mediante a hora da provação e não indica ser arrebatado dela. Letra B, vamos para B agora. Colocamos de A, agora vamos colocar aqui o N. Vamos fazer a leitura. Kakose teresso, ente hora,
tu perasmu. Observe que eu coloquei tudo no dativo, por quê? Por causa da aposição, para não fugir da parte original, tá bom? Também eu, aqui é também eu, aqui também eu. Também eu te guardarei na hora na tentação. Eu poderia colocar aqui no genitivo, mas para ter uma aposição essa hora, ou seja, na tentação, a hora da tentação, eu poderia colocar no genitivo, mas mudaria as questões aqui. O genitivo seria genitivo em aposição. E não necessariamente primeiro o substantivo principal esteja em consonância do caso. Mas vamos deixar assim. Também eu te guardarei na hora na tentação. Ou seja, na hora eu poderia colocar também da tentação aqui. Só para explicar esse termo aqui, tá bom? Mudei um pouquinho. Então eu te guardarei na hora da tentação. Eu te pergunto, eu te guardarei na hora da tentação. Só mudando a preposição em, indicaria um arrebatamento pós-tribulacional? Não indicaria. Não tem um elemento sintático gramatical que diga para mim que aqui o guardar na hora da tentação seria passar por meio da tentação depois para ser arrebatado. Não tem nada, gramaticalmente nada. Uma forçação de barra. Deixa eu só colocar aqui da forma que está. Letra C. Ele diz que poderíamos mudar a questão do verbo, de um verbo de estado para um verbo de movimento, como sozo ou lambano. Sozo, tá no futuro aqui. Beleza, vamos ler. Kagose soso, soso, ektes hora tu perasmu. Beleza, só mudei o verbo. Ok? Te salvarei. Vou colocar aqui. Também. Eu. Rapidamente, gente. Também eu te salvarei da hora da tentação. Bem, só nessa construção aqui, poderíamos indicar também eu te salvarei da hora da tentação. Observe que a preposição é que combina com o verbo soso, é um verbo de movimento, tá? Se é um verbo de movimento, preposição de movimento, mesmo que seja assim, dentro desse pressuposto, o é que aqui não tem totalmente uma força junto com o verbo dizendo que vai salvar passando pela grande tribulação. Ou depois que passa pela grande tribulação vai haver um salvamento no que se refere a um arrebatamento, um livramento. Também eu te salvarei da hora da tentação. Eu acredito que a força seria não passar pela tentação. Está mais correto afirmar não passar pela tentação do que passar pela tentação e depois ser arrebatado, como Wallace acabou de afirmar. Não, também eu te salvarei da hora da tentação. Salvarei da hora da tentação. Esse salvar aqui seria um livramento. Aqui daria mais para uma ideia, um pré-tribulacionismo. Te salvarei da hora da tentação. Ou seja, a preposição é que aqui não indica sair de dentro de. A preposição é que, juntamente com o verbo salvar, trabalha em consonância de salvar daquela hora, salvar daquele momento e tudo mais. Ou seja, livrar dentro desse pressuposto. Então, não daria também dizer que só trocando o verbo sozo, o verbo teresso, para um verbo sozo, indicando que a igreja, que a ideia de Gendrin seria correta. Só trocar o verbo. Um verbo de estado para um verbo de movimento. Também não daria a mesma ideia. Ao contrário, fortaleceria mais o pré-tribulacionismo. Vamos mais para a letra D aqui. E último, gente. Ele diz que o sozo ou lambano. O lambano aqui, transformei ele para o futuro médio, tá bom? O futuro médio depoente. E vai ficar assim. Kagose lempsomai ectes horas tu perasmo, ou tu perasmu. Te tomarei da hora da tentação. Te tomarei da hora da tentação. Te levarei
da hora da tentação. Te receberei, te tomarei, melhor dizendo isso aqui. Te tomarei da hora da tentação. Aqui indica o seguinte. Esse lempsomai poderia fazer função, exatamente. São verbos transitivos. Mostrando que poderia significar que a igreja estava passando pela grande tribulação e ia ser tomada dentro desse pressuposto. Aqui sim poderia ter uma ideia, te tomarei da hora, ou seja, está passando pela tentação e vai ser tomada, vai ser levada. Aqui sim poderia mostrar um arrebatamento mais pós-tribulacional. Tá? Pós-tribulacional, aqui poderia. Não necessariamente aqui indicaria que a igreja passaria pela grande tribulação, depois vai ser arrebatada, mesmo assim, ok? Então, essa última que provavelmente haveria uma discussão sobre ela, acerca de trocar esse verbo de estado para um verbo lambano, eu tomo ou eu recebo. Então, dentro desses quesitos, nós temos que olhar perfeitamente como funciona todas essas questões. E mesmo assim, aqui não indica necessariamente um arrebatamento pós-tribulacional, onde a igreja passaria pela grande tribulação e no final seria arrebatada. Ok? Necessariamente nesse quesito. Mas a letra D é a letra que mais se aproxima da argumentação de Wallace concernente às suas construções. Vou colocar em vermelho, que é diferente das outras, e estão trocando por esse verbo. Então, tudo isso devemos levar em consideração concernente a questão gramatical. Então, das frases que o Wallace afirma contra o pós-tribulacionismo, somente a última pode se encaixar. O restante, não. Então, o erro de Wallace contra Grandel é grande nesse pressuposto. Construir frases para trazer um entendimento não é fácil, gente. Até os grandes gramáticos mais respeitados erram dentro desse pressuposto, como você acabou de ver nesse vídeo. Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, querendo Deus.